É terça-feira, são 21 horas. Está na hora, portanto, de iniciarmos mais um programa do Projeto Tejamos. Desta vez, um É Agora, e um É Agora que conta com a presença do vereador do Pelour da Cultura da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Domingos, para nos falar um pouco sobre o Verão In de Santarém, que agora acabou de terminar, portanto, um programa, no fim de contas, em jeito de balanço. Este programa tem hoje a moderação da minha parte, de Francisco Mendes, tem a parte técnica a cargo do Nelson Ferrão e é transmitido, como sempre, através dos nossos canais do Facebook, do Tejanos, obviamente, do YouTube e também do novo X, ex-Twitter. Nuno Domingos, começamos este programa para aqueles espectadores que sejam menos atentos a estas questões da cultura em Santarém e explicando um pouquinho o que é e o que tem sido nos últimos anos o Verão In de Santarém, há quantos anos é que existe e também o porquê de ele chamar também o Festival das Artes e da Cultura. Boa noite ou boa tarde. O Verão In de Santarém é um projeto que nasce em 2014, a primeira realização é em 2015, de uma profunda discussão, no bom sentido, uma discussão construtiva de uma série de pessoas que se juntaram na defesa do centro histórico da cidade. E, inicialmente, o que pensávamos era fazer uma iniciativa de uma semana ou de 2 semanas, e da conversa que fomos fazendo, até porque estávamos a viver numa altura em que a Câmara estava sujeito ao PAEL, ao Programa de Desendividamento, e, portanto, era claro para todos nós que os recursos municipais não estavam disponíveis para isto. Portanto, isso não nos impediu de começar a conversar e a pensar o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode contribuir, o que é que a gente pode, de alguma maneira, aportar para a defesa do nosso centro histórico, que hoje não está bem, enfim, há muito para fazer, haverá sempre muito para fazer, mas que na altura estava consideravelmente pior. E dessa conversa, que esteve muito ligada também a então vereador e vice-presidente da Câmara, Susana Pita Soares, que participou, que contribuiu, enfim, e de inicialmente cerca de 45, 50 agentes culturais, nasceu esta ideia que um dia o pintor, já malogrado, o pintor Mário Rodrigues, sintetizou de 2 maneiras. Uma foi quando referiu, isto não pode ser uma coisa de 2 fins de semana ou de 2 semanas. Isto tem que ser um verão. Nós temos que fazer um espanto. E depois a conversa evoluiu no sentido de chamar ao evento Verão In Santarém e ter até uma assinatura durante alguns anos. É um espanto. Nesses primeiros tempos, a participação voluntária de quem quis foi o que deu corpo ao projeto. Nós, na altura, conseguimos patrocínios que permitiram suportar a divulgação e alguma divulgação e as condições técnicas de luz e de som para que a coisa pudesse acontecer. E depois, à medida que fomos conseguindo mais proventos, nomeadamente de apoios, de patrocínios, fomos começando a distribuir também pelas pessoas que participaram pro bono inicialmente. Foi possível começar a pagar qualquer coisa. Bom, o evento foi crescendo, o turismo do Alentejo teve um papel, do Alentejo e do Ribatejo, teve um papel muito importante nesses primeiros 3 anos. No segundo e no terceiro tivemos, inclusive, uma candidatura em que eles colocaram cerca de 45 mil euros em cada ano para divulgar o In Santarém. Tivemos um prémio de melhor evento de animação em 2016, de animação turística, portanto, no caso da apreciação que eles fizeram. Portanto, a coisa cresceu por aí. Depois, enfim, veio a pandemia, portanto, eu também saí da Câmara, estive na CIME, e nessa altura a Câmara acrescentou-lhe a segunda assinatura, que substituiu a primeira, que é Festival de Artes. E, portanto, deixámos de ter aquela questão que tinha um peso simbólico e afetivo. Era um espanto porque, sem recurso algum, conseguimos fazer 3 meses de espetáculos, de galerias de arte, de concursos gastronómicos, recuperámos as pombinhas que estavam quase a desaparecer, sei lá, inúmeras ações desse tipo. E, portanto, a partir de 2020, salvo erro,
ficámos também, ao 2019, com esta segunda assinatura, Festival de Artes e Cultura, que se manteve até hoje, porque faz todo o sentido, foi um bom acrescento e portanto, mantivemos lá até hoje. No início deste mandato, portanto, o ano passado, enfim, o evento nasceu em 2015, como eu disse, a primeira edição foi em 2015, 16, 17, 18, 19, depois 20, 21 foram anos tremendos, não é? Embora, sobretudo no segundo ano, em 2020, aliás, em 2021 tenha havido programação nesse verão, muito condicionada, com as regras que, digamos, as exigências que nos colocavam, as exigências de proteção civil e de combate à pandemia. Este ano havia que repensar, a edição de 2022, havia que repensar o evento e foi isso que fizemos, introduzindo duas nuances relevantes. Uma primeira teve a ver com um objetivo de unir a cidade. Nós estávamos inicialmente muito centrados com as nossas preocupações do centro histórico, mas quando passámos de um projeto de artistas para um projeto de município, foi sempre, obviamente, mas assumido municipalmente na sua plenitude, nós temos que olhar para o território de outra forma, não é? E percebemos que há inúmeros bairros de Santarém que também dizem eu vou à cidade quando vão ao centro histórico, isto é, não se consideram dentro da cidade, consideram-se nos arrabaldes, na pericidade, sei lá. E, portanto, havia que juntar, que unir, que congregar a cidade como um todo. E, portanto, fomos criando palcos para além daqueles tradicionais que estavam centrados no centro histórico da cidade. E havia que unir o Conselho. Eu nunca tinha participado numa campanha eleitoral, enfim, naturalmente que sei o que é, fui funcionário municipal durante 40 anos, portanto sei bem o que é que se passa. Mas uma coisa é saber intelectualmente, outra coisa é fazer. E às vezes há pequenas coisas que nos marcam muito. E houve uma pessoa, minha amiga há muitos anos, de uma freguesia assim mais longínqua da cidade, que a certa altura me disse: agarrem-nos que nós vamos para Rimaior. Ela é de uma freguesia que fica próximo de Rimaior. Fica mais próximo de Rimaior do que de Santarém, talvez metade da distância, e uma estrada com menos curvas. E eu comecei a pensar: agarrem-nos, senão nós vamos para Rimaior. E há outros que irão para Alcanena, e outros que podem ir para Torres Novas, e outros para Minde, e outros para o Cartacho, ou por aí fora. Isto é, nós temos um território que é assim uma espécie de um coração meio torto, mas a cidade está no bico inferior, cá em baixinho é que está a cidade. E, portanto, não tem uma posição central. O Conselho cresce todo para norte, na margem direita do Tejo, desde este ponto que tem Lesíria, nestas freguesias mais coladas ao Tejo, que tem bairro e que tem serra. Alcanede, parte do território de Alcanede é serra. Valverde está na Serra de Aires e Candeeiros. Portanto, havia que olhar para este território de outra maneira. E nasceu primeiro o Projeto Vilas, e o Projeto Vilas nasce de realizar que há ali espaços que não são rurais. Não são cidades, por isso são vilas, mas são espaços urbanos relevantes, têm uma concentração humana significativa. E depois nasceu o Itinerarte, que tem a ver com todo as restantes freguesias. Mas isso já estamos a falar, portanto, na questão das vilas foi o ano passado, que surgiu pela primeira vez, creio eu, e a questão de depois nas aldeias também, ou nas outras freguesias, foi já este ano. Não, foi tudo ano passado. O que acontece é que houve um balão de ensaio, digamos assim. Houve um primeiro evento, dois primeiros eventos que foram centrados nas vilas. Foi primeiro o março, mês do teatro, que no ano passado foi só nas vilas, e depois foi o Abril Arte, que quase foi só nas vilas. Foi mais do que isso, mas foi quase só nas vilas. E, portanto, isso também nos serviu para testar metodologias, para perceber como é que se faz. E depois o verão do ano passado, já foi Vilas Itinerarte transversalmente ao Conselho todo. E este ano, naturalmente, também, não é?
Mas esta necessidade de unir o Conselho, de criar identidade que seja partilhada entre nós. Aliás, ontem na Assembleia Municipal alguém fazia uma pergunta muito gira, que, enfim, definia três dimensões do Hino de Santarém e dizia que uma delas era a descentralização. Eu percebo a lógica com que se diz isto, mas aquilo que eu disse na altura à senhora deputada foi: eu gosto muito da palavra descentralização quando eu estou a falar da necessidade de Santarém, do Conselho de Santarém, ter as mesmas condições, as mesmas possibilidades que tem a capital Lisboa. Mas quando eu falo do território do Conselho de Santarém, eu não gosto da palavra descentralização, porque isso pressupõe que há aqui uma cabeça que é a cidade e depois o resto a gente manda umas coisinhas para lá. E não é isso, isto é um território, tem que ser olhado como um território. Naturalmente que eu não posso dizer... Quando há pouco referia que anteriormente, aqui há uns anos atrás, essa ligação não era feita como é hoje, ou essa tentativa de ligação do Conselho não era feita como é hoje, quer dizer um pouquinho que nós vivíamos e, em alguns aspectos, ainda poderemos viver, como é normal em vários pontos do país ou em todo o país, uma geografia um pouco centralizada, não é? Claro que sim, claro que sim. E é exatamente esse olhar que, com estes projetos, de alguma maneira eu quero combater. Eu tenho consciência que eu não posso levar o grande espetáculo de teatro que exige condições técnicas que só o Teatro Sá da Bandeira tem, eu não o posso pôr em Alcanedo ou em Amiais, porque não tenho lá condições técnicas para isso. Agora, eu tenho que ter propostas alternativas para fazer nestes espaços, com o mesmo nível de qualidade, embora sem as exigências técnicas que lá não existem. Também tenho que ir criando condições técnicas nestes locais para que isto possa ir acontecendo. Agora, o território não pode ser nunca de segunda, ou de extensão, ou de descentralização. Isto é, descentralização tem muita ideia do... Eu tenho coisas em Santarém e depois mando algumas ao resto do território. Isso não. Aliás, este Hino de Santarém, houve mais que um, mas houve um projeto que nem sequer aconteceu na cidade. E foi um projeto de atores profissionais chamado Inquieto, que estiveram aqui um mês nas vilas de Alcanedo e de Amiais e de Val de Santarém e de Pernas. Estudaram histórias, memórias, lendas, falares, e depois construíram um espetáculo com a mescla desta informação que recolheram. E esse espetáculo foi representado nestas 4 vilas: em Alcanedo, em Amiais, em Pernas e no Val de Santarém. Tive atenção aqui a importância de serem vilas de realidade social completamente distinta, não é? Mas este espetáculo, que é um espetáculo de teatro profissional, nem sequer foi apresentado em Santarém. Foi nestas 4 vilas. Da mesma maneira que celebramos os 200 anos de Rachmaninov na Gansaria. A Gansaria é uma terra extraordinariamente surpreendente. É uma terra onde todos são ou músicos, ou familiares de músicos, ou amigos de músicos, ou já foram músicos. Com certeza pela tradição da banda também, não é? A Filarmónica da Gansaria tem um peso extraordinário, mas toda aquela gente gosta de música. Não há lá nenhum clube de futebol, ou se eu quiser puxar a brasa à minha sardinha, não há lá nenhum clube nem de handball, nem de basquete, nem de futebol, mas há música. E, naturalmente, que as pessoas ali ouvem, sobretudo, instrumentos de sopro e percussão. E, portanto, levar lá um concerto de câmara com piano, e levarmos lá um piano, um contrabaixo, um violino e canto lírico, é ir de encontro àquilo que as pessoas já têm no gosto, mas que tem sido mais difícil que aquela terra possa ter. Naturalmente que a maioria dos músicos da banda tem formação superior, alguns até mestrados, e certamente, garantidamente, já assistiram a inúmeros concertos de câmara desta tipologia. Mas ali o que está em causa é a relação com a população. Ou manter um concerto do Festival Sister Música no convento de Sister que nós temos. E não é na cidade também, é em Almester. E, portanto, é lá que nós realizamos, no dia 22, o concerto integrado no Festival de Sister. De resto, isto nem sequer é uma invenção minha, era um concerto que já se mantinha há anos, anualmente se repetia esta extensão do Festival Sister Música em Almester. Portanto, e isto é um processo que tem que ser progressivamente desenvolvido, perceber como é que eu toco numa determinada população a partir daquilo que é a realidade da própria população.
Umas vezes vamos acertar, outras vezes nem por isso. Procuraremos aprender sempre com as boas e com as más experiências, mas pelo menos esta intenção tem que estar plasmada na nossa cabeça. Então, nós tivemos este ano um festival que decorreu, no Verão de Santarém, que decorreu desde 17 de junho a 24 de setembro, as datas anunciadas, e a ideia era, como já foi em anos anteriores, e como acabou de dizer, unir o Concelho, primeiro unir a cidade com atividades, sobretudo no centro histórico, como já aqui defendeu no início, também nos bairros da cidade, e depois nas vilas e aldeias, por outro lado, proporcionando essa tal união do Concelho. Mas, como acabou de dizer agora mesmo, nestas coisas há sempre coisas que correm bem e correm mal, outras que correm mal, ou pior pelo menos. Como é que faz, relativamente aos anos anteriores, e ao que pensará, e que lá iremos mais daqui a pouco, do futuro do Verão de Santarém, que balanço é que faz da forma como correu a edição de 2023? Eu penso que tem vindo a crescer, eu considero, enfim, ainda não tenho, eu sei que já houve mais, que este ano aconteceram mais de 150 ações, algumas foram ações informais, por exemplo, o Paulo Patrício com uma marionete a brincar com as pessoas pela cidade. Isto é uma ação de ir ao encontro das pessoas, ou o rancho folclórico, que com o apoio do Inatel, todos os sábados de manhã brincou com as pessoas da cidade, entrou nas lojas, dançou, ofereceu pequenos aperitivos, sei lá. Isto são coisas, não são ações formais, do ponto de vista de ter uma plateia para é o informal. É o yoga, não é? O yoga que se fazia aos sábados. O yoga que todas as que têm 20, 25, às vezes 30 pessoas nas portas do sol, ou inúmeras outras coisas, porque também continua a haver as danças de salão, houve encontros de escolas de danças de salão, mas houve também a gala da ADD Tremês, que foi magnífica. Digamos que isto é uma matriz muito variável. Por exemplo, no Campo dos Leões, no jardim do Campo dos Leões, houve pequenos espetáculos musicais muito centrados em música dos anos 60, 70. Porquê? Porque temos ali, enfim, maioritariamente uma população já com alguma idade, e, portanto, não nos pareceu que seria interessante pôr ali rock, ou pôr ali... Enfim, procurámos encontrar temas e melodias que fossem de encontro às memórias afetivas daquelas pessoas, não é? E eventos muito interessantes que eu tive em alguns, já o ano passado também, porque moro, é onde eu agora estou a fazer o programa, aqui bem perto mesmo do local. Portanto, procuramos sempre ter aqui mais uma vez, às vezes acertamos e outras vezes nem por isso, mas procuramos ter um acerto. Por exemplo, a Praceta Córnego Formigão é um desafio. Como? Em São Domingos, só para localizar. Sim. É um desafio, porque tem uma população muito heterogénea. E nós temos procurado levar coisas, de alguma maneira, também diferentes entre si. Umas têm melhor receptividade, outras menor. Mas, por exemplo, as coisas nas Trigosas, este ano tivemos, por exemplo, lá um espetáculo muito centrado nas preocupações ambientais. Porque quisemos sublinhar a relevância da cidade ter dentro da sua área um bosque de carvalhos absolutamente notável. É uma coisa lindíssima. Da parceria da Câmara e da Junta de Freguesia tem sido possível limpar. A Junta tem agora um projeto para recuperar os passadiços que dão acesso à parte de trás das casas, portanto, ao referido bosque. Mas aquele bosque de carvalhos dentro da cidade é uma coisa absolutamente notável e a maioria das pessoas, enfim, tirando os moradores das Trigosas, eu devido que haja muita gente que conhece este bosque, que tem um laguinho, é um espaço para estar, para fazer piqueniques, para usufruir. E nós tivemos lá um pequeno espetáculo com uma cantora que foi cantando e foi exemplificando músicas com instrumentos antigos, mas sempre numa lógica de relacionamento com a árvore. Aliás, esse espetáculo foi ao Bosque de Carvalhos das Trigosas e foi à Romeira, onde nós temos uma oliveira milenar. Portanto, é um espetáculo de homenagem às árvores e à natureza. Portanto, são coisas pequeninas, se quisermos microscópicas. Naturalmente, depois também temos as coisas grandes. Quando fizemos o Canto de Liberdade, teatro comunitário, com 70 participantes, na Escola Prática de Cavalaria, com uma bancada de 500 lugares, que esgotou 3 espetáculos e depois tivemos que fazer um quarto, que também não esgotou, mas estava cheio. Pronto, estamos a falar de coisas de dimensões diferentes.
Mas isto permite-me introduzir outra dimensão que há aqui muito importante, que é a dimensão da participação. Este é um espetáculo em que as pessoas são convidadas a intervir, é teatro comunitário. Mas o Dançar com a Liberdade é um espetáculo de dança contemporânea onde nós convidamos até as pessoas mais velhas, aquelas que têm ainda no corpo a memória de dançar nos bailes, e já chegámos a ter pessoas com 90 anos a participar nisto, a vir e a mergulhar nesta experiência que é um espetáculo de dança contemporânea e perceber o que está a acontecer e sentir-se bem e vibrar com aquilo e ver-se envolta num espetáculo de uma beleza estética lindíssima, com uma luz surpreendente e normalmente com algumas lágrimas à mistura, lágrimas de emoção e de satisfação no final. Ou para jovens, projetos ligados à arte urbana. No primeiro ano fizemos nas vilas, as 6 vilas, este ano estamos a fazer 6 freguesias que não são vilas, para o ano havemos de fazer, se tudo correr bem, as outras 6, e no fundo imprimir no nosso território esta marca da arte urbana de uma forma subliminar, mas presente em todas as freguesias. Já há freguesias a fazer isso, e muito bem, e nós queremos também incentivar a alargar isso. Ou o cinema, foi um processo onde a gente tem que aprender mais. Houve sítios onde funcionou muito bem e houve sítios onde nós precisávamos ter convidado a rapaziada mais nova a participar com maior antecedência, porque houve locais onde não houve muita participação. Isto só faz sentido, de facto, quando 10 ou 12 jovens de uma determinada freguesia se envolvem e passam a olhar para o cinema com outros olhos, porque aprendem o que é a luz, o que é o movimento, o que é a câmara fixa, o que é a concentração num tema, como é que se desenvolve. Portanto, tudo isto tem este objetivo de envolver as pessoas, de as levar a participar, a usufruir, a terem prazer nestas coisas. Esse era um tema que eu queria, obviamente, trazer aqui à nossa conversa, porque é extremamente importante em qualquer atividade social, mas estamos a falar agora no Verão de Santarém, é extremamente importante que as pessoas não tenham só uma participação passiva, digamos assim, como espectadores, mas tenham também uma participação ativa como intervenientes. Que diferenças é que nós sabemos que as pessoas normalmente são, por característica, um pouco relutantes a essa participação mais direta. Que diferença é que ao longo do tempo em que se tem vindo a pôr em prática essa participação mais ativa, nota na vontade e no à vontade de participação das pessoas? Nós, no Verão de Santarém de 2022, tivemos a dança, o tema era as vindimas, na altura, dançar com vindimas. Dançar com é com as pessoas. E depois o tema foi de vindimas, agora é a liberdade, porque estamos a celebrar o 25 de Abril e por aí fora. Portanto, aí já houve uma boa participação e nós sentimos que este ano foi mais fácil porque as pessoas já sabiam. E mesmo se por algum motivo não podiam, porque razões familiares ou porque estavam fora, fosse pelo que fosse, havia sempre um momento em que apareciam para estar, como eles dizem, olha, como eu ouvi em Alcanedo, para estar com os colegas ou com as colegas. Este ano começámos a ter a participação de homens, coisa que não tinha acontecido antes. As mulheres participam mais, não é? As senhoras participam mais. Em qualquer idade ou mais nas pessoas mais velhas? Digamos que no Dançar com a Liberdade nós também tivemos pessoas mais jovens em alguns locais. Mas o nosso foco, o convite especial era feito para as pessoas com mais idade, com mais experiência de vida. E exatamente até pelo contraste de um tipo de criação artística que exige muito do corpo, mas onde é possível estar mesmo sem ter essa disponibilidade física. E, de facto, nós temos as bailarinas profissionais, treinadas, a cumprir uma coreografia, mas depois temos as pessoas que também funcionam bem, que também encaixam. E se enganarem, não tem problema nenhum, porque tudo aquilo funciona. Os bailarinos conduzem as pessoas, ou as bailarinas. Faz parte. Aquilo é um projeto já pensado para que as pessoas se possam enganar e alguém vai lá buscá-las e leva outra vez. E isso não tem importância nenhuma. O que tem mesmo importância é sentir o prazer de estar. E embora o corpo já não seja o corpo que era há 30 ou há 40 anos, mas é um corpo que ainda permite dar prazer às pessoas. E sentir esse prazer na cara delas, quando o espetáculo chega ao fim e a adrenalina é descarregada, isso tem sido das coisas mais bonitas que temos encontrado.
E é gratificante, com certeza, depois de todo esse trabalho, não é? Mas deixe-me já dar um outro exemplo, que é, ainda a respeito da pergunta. No caso do Canto de Liberdade, que é um espetáculo de teatro comunitário, onde tivemos 70 pessoas, homens e mulheres, tivemos o grupo de teatro da UT, enfim, tivemos a dança do Círculo Cultural Scalabitano, enfim, tivemos pessoas da Sociedade Recreativa Operária, do Centro, enfim, ranchos folclóricos, vem gente de todas as proveniências para viver esse espetáculo. Esse espetáculo, esse projeto, melhor dizendo, começou em dezembro do ano passado, quando nós desafiámos as pessoas a entrarem num auto de Natal. E esse auto de Natal foi representado em 11 igrejas, correspondentes às 11 paróquias, de onde vieram pessoas participar do projeto. Portanto, o desafio foi feito aos senhores presidentes junto, e esta é uma dimensão também interessante de se referir, mas já lá iremos. O desafio que foi feito aos senhores presidentes junto foi: se houver pessoas da vossa freguesia a participarem, a gente faz aí também. Portanto, fazemos em todas as freguesias de onde vinham pessoas, e vieram de 11 freguesias, e isto reuniu 25 ou 26 pessoas para montar aquele auto de Natal. E o auto de Natal foi apresentado nestes sítios todos e criou um entusiasmo, uma cola entre as pessoas muito importante. Pessoas que não se conheciam, vieram pessoas de fora do concelho. A certa altura havia poucos homens e o amigo conhecia outro amigo e o outro amigo, e veio um amigo nosso, que agora conhecemos, da Veiras de Cima, que foi quem fez o papel de José. E veio participar como os outros todos. Porque isso aconteceu e correu muito bem, o ambiente entre as pessoas foi entusiasmante, foi de prazer. Quando nós saltámos para o segundo projeto, que foi fazer este espetáculo sobre Abril e sobre a liberdade, em julho, cada um trouxe mais, e se juntaram-se outros, e chegámos às 70 pessoas. E agora, se o futuro nos ajudar, devemos dar ainda um outro salto, e queremos talvez duplicar este número, vamos ver. Mas isso já para 2024, com as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Exatamente. Aquilo que eu estava a referir há bocado é, às vezes, enfim, na nossa vida a gente vai fazendo coisas e vai tirando conclusões e vai aprendendo. Há muitos anos existiu na Câmara um projeto que ficou conhecido como Jornadas Culturais do Concelho de Santarém. E esse projeto era um projeto de itinerância de espetáculos. Esse projeto aconteceu durante 11 anos, tinha uma filosofia de ciclos de 3 anos, e depois, a certa altura, foi decidido interrompê-lo, e não foi substituído por nada. O que foi proposto nessa época era o projeto Vilas, hoje, passados estes anos todos, mas era uma estratégia que passava por conceber essa realidade. Mas pronto, na altura não houve condições e não aconteceu. E uma das fragilidades do projeto nessa altura foi que ele pressupunha uma relação direta e exclusiva com os dirigentes culturais do Concelho. Isto é, a Câmara relacionava-se com a Associação Recreativa e Cultural e não foi tida em conta nessa altura, isto já acabou há uns 20 anos, portanto estamos a falar de uma coisa muito remota, não foi valorizada suficientemente, não foi valorizado sequer nessa altura, e eu me penitencio porque fui o autor do projeto e era uma luz verde para andar, portanto só estou a apontar o dedo a mim próprio. Não foi valorizada a relevância da relação com os autarcas das freguesias. E isso foi uma fragilidade muito grande. E por isso este projeto, que envolve as associações culturais do território, é muito centrado na relação com os autarcas, com os nossos autarcas das nossas freguesias. E isso, obviamente, tem riscos, como tudo na vida tem riscos, não é? Mas tem sido uma experiência muito gratificante, porque ganhámos interlocutores relevantes, bem relevantes e decisivos, e que conhecem o território como nós não temos a pretensão de conhecer, em muito rigor e muito detalhe. E isso é uma coisa que eu pessoalmente valorizo muito.
Mas isso são as aprendizagens que se têm com a experiência e que só com os anos dessa mesma experiência é que se vão percebendo, não é? É verdade. É conseguir-se fazer essa aprendizagem e conseguir pô-la em prática, mesmo que não desde o início, obviamente. Claro. Sobre o Verão de Santarém, é dito que é uma organização do município de Santarém em parceria com várias entidades e agentes culturais da região. Já falámos aqui em alguns, obviamente, ao longo desta nossa conversa, mas mais exatamente e sinteticamente, que entidades e que agentes é que aqui estamos a referir? Digamos que este é um processo aberto. Eu não conseguiria, a não ser que começasse a ler o programa, dizer todas as entidades, mas há aqui entidades que intervêm ao nível da programação. Por exemplo, o cinema é programado pelo Cineclube. O cinema é ao ar livre, mas é programado pelo Cineclube, que já faz a programação de cinema no Teatro Sá da Bandeira ao longo de todo o ano. Mas nós, e isso é outra dimensão que provavelmente tem passado mais despercebida, desde o início deste mandato, que nós instituímos uma prática entre os programadores, nomeadamente na cidade, de articulação do trabalho de cada um. E normalmente os folhetos como este, quando saem, trazem a programação de todos os agentes da cidade. E previamente há algum trabalho de dirimir, pode haver coisas no mesmo dia e continua a haver, mas podem ser destinadas a públicos diversos ou dimensões pequenas, portanto não há problema nenhum em haver sobreposições. Tem-se procurado que os grandes eventos de cada um sejam salvaguardados nesta programação e por isso há sempre uma espécie de reunião trimestral exatamente para discutir isso, para articular isso. Era isso que eu ia perguntar, portanto, essa questão dessa articulação não é só no Verão de Santarém, é ao longo de todo o ano que está a existir. É ao longo de todo o ano. Mas, por exemplo, essa articulação permite o envolvimento do Museu Diocesano e dos tempos e dos projetos que ele vai criando. E, portanto, o Museu Diocesano aliás, a Diocese foi um parceiro da primeira hora do Hino de Santarém. Foi uma das primeiras pessoas com quem discuti no sentido de conversei sobre o projeto. E o Padre Ganhão, na altura, fez o favor de dar contributos e foram muito rigorosamente escutados, porque de facto é um homem que pensa muito bem, enfim, ele como outros, mas pronto, o Museu Diocesano foi também aqui nosso convidado. O Museu Diocesano é um parceiro essencial e teve vários momentos celebrativos ao longo do verão. Um outro parceiro que nunca tinha estado connosco, o Museu Diocesano está desde 2015, aliás, começámos a conversar sobre o projeto em 2014, o Lar Andaluz Centro de Conhecimento, portanto a Fundação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, também entrou no projeto e também apresentou propostas e também apareceu em muitos momentos pessoas e confesso-vos, eu tenho uma relação pessoal com aquele espaço de infância, enfim, tive educação católica e tive catequese lá Andaluz em algum tempo, e foi muito bonito para mim e até emocionante voltar a entrar naquele espaço, mas as irmãs têm tido uma postura muito interessante e na participação neste projeto com propostas, e nós temos procurado dar eco a essas mesmas propostas. Depois é uma nova participação, portanto, é essa que é a participação só deste ano. Que começou este ano. Começou ano passado já. Ano passado já houve algumas ações. Este ano também estão a celebrar uma data redonda em relação à Madre Luísa Andaluz. De resto, montaram um musical que está a ser apresentado em Lisboa, em Fátima e em Santarém. Digamos que há aqui um conjunto de projetos muito interessantes. Depois, aqueles mais tradicionais da cultura, como o Círculo Cultural Scalabitano, o Centro Cultural Regional de Santarém, o Conservatório, a Universidade da Terceira Idade, que, entre outras coisas, fez a sua gala por razões logísticas no Convento de São Francisco, mas foi uma coisa impressionante. A PPA-CDM, que também fez um espetáculo no Largo Padre Chiquito, uma delícia de sensibilidade e de delicadeza, foi de facto uma noite magnífica. A Associação Movimento Aberto, que faz o yoga, a Federação de Yoga, a Associação Vaca Magra, que programou algumas coisas, nomeadamente para um espaço que nós já não usávamos há muitos anos e quer ano passado, quer este ano,
recorremos, que é a Fonte das Figueiras, que é um espaço assim, à noite torna-se um espaço mágico para apresentar projetos alternativos. Nós tivemos lá com a Vaca Magra o Samuel Pimenta a dizer poesia, da sua autoria, no domingo à tarde. Tivemos um concerto de um músico do Afeganistão, foi uma coisa sublime, de delicadeza, em que ele faz um esforço brutal para conseguir comunicar connosco em termos verbais, mas depois quando toca, aquilo foi um encantamento. Um parceiro já antigo, o Grupo Académico de Danças Ribatejanas. De resto, este ano tivemos a preocupação de integrar no Santarém os festivais de folclore, nomeadamente os que são organizados por grupos federados. Não foi só, mas foi centradamente este. Depois tivemos outros patrocinadores, sei lá, outros colaboradores, aqui já mais na área do patrocínio, como os vinhos do Tejo, que nos ofereceram vinhos para o brinde ao solstício e para o brinde ao equinócio. A ERA, que patrocinou um pouco o prémio, um dos prémios do Festival de Estátuas. A Associação de Comerciantes, e a Associação de Comerciantes, eu quero aqui destacar 2 ou 3 aspectos. Digamos que no primeiro ano do INE Santarém, em 2015, intencionalmente eu não falei com os comerciantes. E não falei porque, na altura, eu andava muito mais ainda do que hoje na cidade e as pessoas tinham queixas incríveis. E eu senti que se eu aparecesse a falar com elas, com qualquer projeto, elas não iam acreditar. Iam dizer, este aldrabão vem para aqui chatear, manda-mas é limpar a rua, ou por aí fora. De forma que a gente fez. A gente fez o que foi capaz de fazer. E não dissemos nada, quer dizer, anunciámos publicamente, mas não tivemos nenhuma ação intencional. E depois, a pouco e pouco, fomos construindo uma parceria cada vez mais intensa com a Associação de Comerciantes e Empresários de Santarém. E, em bom rigor, o Festival de Estátuas que hoje existe porque, a certa altura, o então presidente da direção da ASSES, numa das conversas que tivemos, isto é só para dar um exemplo, dizia, nós temos que fazer um Festival de Estátuas. E eu pensei com os meus botões, um Festival de Estátuas, mas eu não percebo nada disso, eu não conheço ninguém que perceba disso. Se eu me meto nisso, vou-me espalhar ao comprido. E andei uns tempos, até que um dia, andei uns tempos a pensar no assunto, até que um dia vi um anúncio do Festival de Estátuas de Tomar. Já tinha ouvido falar, muito bem, e fui a Tomar ver. Não disse nada à família, até tinha cá uma cunhada foi um domingo a almoçar, e depois desafiei a minha mulher e a minha cunhada, e lá fomos nós até Tomar, mas só lhes disse pelo caminho, vamos a Tomar a ver as estátuas. E a minha cunhada começou a dizer que conhecia, tinha uma amiga que era mãe de um senhor que fazia estátuas e não sei o quê, então está bem, pronto. Não liguei muito. Cheguei a Tomar, enfim, vivemos a experiência do Festival de Estátuas, para mim foi um deslumbramento. Está claro que eu já tinha visto pessoas a fazer estátuas em Lisboa, na Rua Augusta, mas o festival foi outra coisa. Ele tinha uma dimensão e uma força muito grande. E a certa altura, na zona daquele jardim muito bonito, que agora de repente não me lembro o nome, mas que tem aquela roda gigante, lá em Tomar, enfim, já não lembro o nome, aquele parque, a minha cunhada diz, olha, é o Luís, é o filho da minha amiga, pronto, da Bela e tal. E eu olho para aquilo e disse, pede lá a Bela o contacto do filho. E ela arranjou-me o contacto e eu telefonei ao Luís e comecei a conversar com o Luís e com a Catarina, que é a mulher dele, e encontrei um casal extraordinariamente profissional, rigoroso, com o qual construímos um projeto que é um projeto distintivo em relação aos outros projetos de estátuas, e só por isso é que a gente o consegue fazer. É que temos orçamento para o fazer. O festival, no seu modelo atual, que foi aquele que foi amadurecendo, e a partir do terceiro ano já foi, do segundo ano já foi assim, tem 4 profissionais de grande gabarito. Já esteve aqui o recordista mundial das estátuas, que é o António Santos, já cá estiveram coisas absolutamente surpreendentes. Mas tem 20 estátuas, 4 são profissionais de alto gabarito. Os outros 16 resultam de uma residência artística que o Esquideia, que é a empresa do Luís e da Catarina, fazem com rapaziada do nosso território.
E por isso esses 4 não entram no concurso, não é? Normalmente. E por isso estes 4 não entram no concurso. O concurso tem a ver com o incentivo aos jovens. Portanto, aqueles 4 são artistas profissionais que vêm fazer o seu trabalho. Não era concorrência desleal. Não, mas são muito importantes, porque são eles que guiam os jovens, neste sentido, porque lhes dão-lhe modelos, dão-lhe a conversa que se gera nos bastidores naqueles 3 dias, permite aos jovens perceber coisas que só da formação não perceberiam. Portanto, há ali um encontro e um conhecimento que é interessante. Mas o que nós estamos é a fazer fornadas de pessoas, a formar público, a alertar para a importância das artes. Inicialmente, eu até tive um projeto que era envolver nesta área jovens e de jovens, à falta de melhor expressão, disfuncionais, que tivessem dificuldades em garantir disciplina e autodomínio, porque sinceramente estar 2 horas sem poder pestanejar os olhos é um exercício de autodomínio brutal. E isso é muito importante do ponto de vista da disciplina, do autocontrole, da gestão de conflitos, porque há pessoas que não gostam. Há pessoas que fazem comentários abomináveis. E eles têm que ficar ali impávidos e serenos. Portanto, isto é um treino para a vida importantíssimo. E, por outro lado, é uma família que vai crescendo e se vai alargando, a família das pessoas que passaram pelas estátuas humanas. E há jovens atores e atrizes, há, sei lá, todos os anos, às vezes alguns repetem, mas há oportunidade para novos 16 passarem pela experiência. Portanto, também aqui o projeto é um projeto de participação e de construção de públicos e de chamar a atenção e oferecer possibilidades de experiências artísticas fora da caixa. Não é o grupo de teatro ou é o grupo de música, que são aqueles mais vulgares. São experiências diferentes e que podem ajudar-nos a construir-nos e a construir os nossos jovens e construir-nos a nós como pessoas melhores, esperemos. Exatamente. Falámos do passado, do Verão de Santarém, falámos do presente. Já disse que, na sua opinião, e penso que é a opinião generalizada, que o Verão de Santarém tem vindo a evoluir desde 2015, tirando aqueles 2 anos da pandemia, obviamente. Falemos agora do futuro. O que é que, sabemos que no mundo que vivemos é muito difícil prever, entre aspas, o futuro, mas o que é que, nesta fase, em 2023, é para o Nuno Domingos a ideia do Verão de Santarém dentro de 2, 3, 4 anos? Ainda antes de ir para aí, faltou-me referir um tipo de colaboradores e de colaborações que são muito importantes, mas que eu não quero esquecer, porque são mesmo muito importantes e foram sempre, mesmo quando não havia dinheiro nenhum para lhes dar, que são os órgãos de comunicação social. O Índice Santarém não tinha sido, nunca teria sido o que é, se a comunicação social como um todo, os do papel, os das redes sociais, todos, não tivessem tido sempre um carinho muito especial pelo projeto. E eu não seria justo se não o referisse aqui, porque foi sempre um apoio forte, incentivador. O Índice Santarém nunca teve má publicidade. E houve coisas que em algum momento podiam ter sido melhores, porque isso sempre acontece na vida. Mas eu tenho que reconhecer o papel da comunicação social, mesmo quando teve que apontar coisas que achavam que não estavam bem, mas esteve sempre lá e deu sempre eco àquilo que nós fizemos. O Índice Santarém é um chapéu de chuva muito grande. É difícil promover nós vimos os grandes eventos que aparecem na comunicação social nacional, normalmente são coisas que duram 3 dias, ou aquele contradanças, que dura um bocadinho mais, é o festival de mação do Sardual. São coisas num tempo curto. E nós, no Índice Santarém, temos experiências de coisas de tempo curto. O Festival de Estátuas dura 3 dias. Quando nós anunciamos um festival de estátuas que dura 3 dias, nós não estamos a dizer que às 10 é isto, às 11 é aquilo, ao meio-dia é aquilo outro. Nós anunciamos um festival de estátuas. É um evento. Quando nós, no passado, tivemos um evento que estou, sinceramente, a amadurecer a ideia de voltar a fazer, que era o Street Food in Santarém, nós tínhamos um evento que tinha muita música e que tinha gastronomia gourmet, mas de rua, num fim de semana concentrado. E era fácil anunciar. Hoje
tenho alguma dificuldade em imaginá-lo no local em que ele ocorreu, não por causa do local em si, mas por causa das questões, das exigências logísticas que este evento tem, que hoje seria muito difícil fazer lá. Portanto, ando a amadurecer como fazer, como recuperar. E eu há bocado, acerca da Associação de Comerciantes, acabei por não dizer, chegar ao ponto onde queria chegar, mas fecho o parênteses e peço-lhe para não se esquecer de ler. Eu, neste momento, este ano, melhor dizendo, eu fui ver uma feira de teatro que há em Castilha León, em Ciudad Rodrigo. É uma feira de teatro, não é um festival de teatro. É uma feira de teatro onde há para aí 10 espetáculos por dia, e o objetivo é que os programadores os possam ir ver e perceber até que ponto é que os interessa. E aquilo que me interessava e que me levou lá foi claramente ver projetos de teatro de rua, ou aquilo que os espanhóis chamam passacalhos, que são projetos artísticos de percurso, normalmente com uma máquina articulada, mas que fazem um percurso para o qual se anuncia o início e raramente se anuncia quer o percurso, quer o fim, convidando as pessoas a associarem-se e a viverem a experiência de acompanharem essa máquina, essa construção artística que deambulará pela cidade. E, sinceramente, uma das coisas que está na minha cabeça é autonomizar, tal como ao Festival de Estátuas, ter aqui um evento que não sei como é que se chama, não sei se vai conseguir concretizar, mas um evento que traga para o nosso território esta, apesar de tudo, alguma novidade. Nós já ensaiámos projetos de estado de teatro de rua, tivemos um sobre o sonho, tivemos um outro na abertura que depois caiu uma carga de água e não foi possível fazer. Mas também temos produtores locais ligados a isto. Temos os Humanarte, que já levam aí 2 dezenas de anos a trabalhar a animação circense na cidade. Temos agora um grupo mais novo que se chama Marsupiano, que também trabalha as artes do circo, o malabar, o fogo. E, digamos, isso para mim é importante, ter uma ponte local, ter artistas que aqui também produzem nessa área. Portanto, e com eles construir uma coisa mais alargada, em torno de 1 ou 2 fins de semana, talvez no final de julho, criando ali uma âncora forte que não seja só aquilo que é mais comum, que tem sido a música. Não é? Isto para dizer que, do meu ponto de vista, o Hino de Santarém, que é e se assume como tal, como um festival de verão, deverá manter essa capacidade de se relacionar com os territórios que percorre, seja nas freguesias rurais, seja nos diferentes bairros e territórios da cidade. Deverá cada vez mais apontar para a relevância do envolvimento das pessoas, de as convidar a participar, a fazer, a usufruir da rua e do prazer das artes, mas também da experiência que é pensar as razões que nos levam a fazer o que fazemos na arte, as intenções, as intencionalidades, os objetos, enfim. E com isso fortalecer a construção de um público diverso, diversificado, com gostos eventualmente até antagónicos, mas que possam cimentar uma relação com as artes que seja diferente. Nestes 2 anos nós não nos envolvemos muito com as artes plásticas, coisa que já fizemos, até tínhamos uma rubrica que era o In Artes, por razões estratégicas. Eu também tenho consciência que, porque já fui técnico, eu sei o que é que estou a pedir aos técnicos da Câmara, e é muito, e eles são poucos, muito poucos, são muito bons. São mesmo muito bons. Mas às vezes eu também penso, eu não posso pedir mais, é demais. Pode ser isso. Não vou a fazer nada, mas eu sei que às vezes é demais, e que há famílias, e que há que cuidar dos filhos, e há que cuidar dos pais, e há problemas de saúde, e tem sido demais. Estamos neste momento numa fase também de reforçar um pouco a equipa, porque aquela equipa que já estava um pouco depauperada, de repente
passou do INE Santarém, centro histórico, para o INE Santarém cidade e para o concelho todo. E isto tem equipa, não é? Como? Com a mesma equipa, não é? A mesma equipa. E com uma intensidade brutal de acontecimentos. Só para ter uma ideia, chega a haver 4 espetáculos ao mesmo tempo. No dia 23, que não foi o encerramento, porque até vai haver uma atividade de arte urbana ainda no dia 14 de outubro, mas que era o dia formal do encerramento, houve 4 espetáculos. Houve a ópera para todos no Convento de São Francisco, houve dança não sei onde, houve teatro com o Centro Dramático Bernardo de Santarém em Alcanhões, sala cheia, foi uma maravilha, houve o Rachmaninoff na Gansaria, e de tarde já tinham havido outras coisas. E para cada espetáculo destes tem que lá estar alguém. Tem que garantir que as cadeiras estão no sítio, que a luz e o som entraram no sítio, que a publicidade saiu antes, que a folha de sala está lá para as pessoas quando entrarem se conhecerem melhor o espetáculo. E, portanto, eu tenho consciência que aquilo que tenho pedido às pessoas e aquilo que as pessoas têm dado é imenso. E eu também não quero estourar a equipa, deixa lá estar como eu. Mas eu ia-lhe fazer uma pergunta que, com o que acabou de dizer e com o que me disse aqui o ano passado, quando fizemos uma entrevista também com o balanço do INE Santarém, quase que já prevejo a resposta como mais ou menos evidente e que será a mesma do ano passado, que era se continua a não equacionar a opção de o INE Santarém, mesmo com menos intensidade diária de espetáculos ou de eventos, de o INE Santarém ser alargada todo o ano ou a um período maior, o que prejudicaria, obviamente, os espetáculos de rua, por questões de clima, não é? Em bom rigor, a filosofia do INE Santarém já existe no ano inteiro. Isto é, quando nós começamos a trabalhar com os agentes da cidade na programação articulada e depois anunciamos conjuntamente, fazemos o que se faz no INE Santarém. Quando nós fazemos o março, mês do teatro, que tem sempre, o ano passado só teve dimensão escolas, porque foi, enfim, tivemos que gerir recursos e sabíamos que tínhamos muitos investimentos e concentrámos o março, mês do teatro nas escolas. Quando nós fizemos o Abril Arte, e o Abril Arte, este sim teve 2 dimensões, a dimensão escolas e a dimensão vilas barra itinerarte, portanto o concelho todo, e foram 27 ou 28 espetáculos só no mês de abril, maioritariamente concertos. Nós estávamos a fazer, é a filosofia do INE Santarém. Quando nós este ano fomos fazer o FOS, o Festival de Órgão de Santarém, ele vai começar com 6 concertos de órgão e poesia nas 6 vilas. Isto é, em bom rigor, a filosofia do INE Santarém já está a acontecer. A iniciativa é a nossa, tal como a gente tem o março, mês do teatro, e o Abril Arte, temos o INE Santarém no verão, e depois temos o novembro. Este ano, o novembro, o mês de Santarém, vai ser especial. Vai ser novembro, Viegas e Santarém. Porque Viegas, o Mário Viegas, nasceu em 10 de novembro e este ano se celebra os seus 75 anos. Ele não gostava nada do dia do aniversário, portanto não vamos fazer nada no dia 10 de novembro, intencionalmente, mas vamos ter uma programação muito intensa de eventos ligados, quer ao Mário Viegas, quer ao Bernardo de Santarém. E este ano não vamos ter tanta força com o Joaquim Luís Gomes, mas novembro tem sido o Bernardo de Santarém e Joaquim Luís Gomes, ambos nascidos a 19 de novembro. O Mário a 10, como já disse. E, portanto, vai haver aqui um evento, este é muito nascido do palavrão que se usava antigamente e hoje, da sociedade civil, portanto é uma iniciativa do Centro Cultural, do Círculo, da Sociedade Recreativa Operária, da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril e da Câmara, que juntámos todos para construir um programa que vai ser intenso e que vai ter 2 grandes espetáculos no Teatro Sá da Bandeira, nos dias 18 e 19 de novembro. Um será o Pecado de João Agonia e outro a Promessa para o Teatro São João do Porto. Portanto, vão ser ali 2 momentos muito fortes, em que, neste caso, o ponto alto será o Santarém, mas vamos ter outros, como, por exemplo, a apresentação da autofotobiografia não autorizada do Mário Viegas, que vai ser reeditada e com alguns inéditos agarrados.
que vai ser lançada pela Tradições e espetáculos feitos pelo Veto e pelo Centro Dramático, enfim, vai haver aqui uma grande participação neste projeto. Isto é, em bom rigor, a iniciativa denominada Verão em Santarém acontece no verão, mas esta filosofia de participação, de colaboração, é uma forma de estratégia de intervenção, eu não gosto da palavra, porque se calhar tem outras cargas, mas pronto, de política cultural que está a ser implementada. Portanto, no fim de contas, acabamos por já ter, na realidade, um hino de Santarém, que não é verão hino de Santarém, mas é ano todo o hino de Santarém, não é? Sim. Mas agora, Francisco... Aquela questão da ACES, antes de... Era mesmo aí que eu queria ir. Estamos quase com 1 hora de programa, mas ainda tenho uma última pergunta, só que lhe terei que fazer. Mas este é rápido. É reconhecer uma coisa muito bonita que aconteceu. Já antes da pandemia havia fados à quinta-feira no estabelecimento da cidade, ali na rua Porta de Mansos. E este ano voltou a haver. No verão, todas as quintas-feiras, houve fados na Porta de Mansos. Da mesma maneira que com esta iniciativa no Largo de Seminário, as sextas e os sábados, em que não havia espetáculos organizados previstos no âmbito do Índio Santarém, no Largo de Seminário ou no Pato Chiquito, os comerciantes se organizaram para promoverem eles próprios essa animação. Vamos precisar de regular isto melhor para o futuro. É uma lição que a gente tirou desta primeira experiência. Mas o simples facto dos senhores comerciantes e das senhoras comerciantes, também pode ser o caso, terem tido iniciativas de intensificarem a animação da cidade, obviamente como forma de atração para os seus espaços comerciais, isso é o mais legítimo possível. Eu acho que é uma iniciativa muito importante porque consolida a ideia de que Santarém vale a pena, que o centro histórico vale a pena, que é o espaço de prazer, de estar com os amigos e de conviver, e transborda para além daquilo que as instituições da área da cultura, propriamente ditas, se propuseram fazer. Isto é, já é o setor comercial ele próprio a andar sozinho, e isso gostava de assinalar porque me dá prazer que aconteça. Exatamente. Este programa é sobre o verão de Santarém, mas temos aqui o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santarém. Portanto, eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta difícil de responder em poucos minutos, porque daria outro programa, que é como é que vai a cultura em Santarém? Enfim, eu ia dizer uma coisa, mas se calhar eu ia dizer que estamos num momento de transição. Se calhar todos os momentos são de transição. Mas também eu sinto, se calhar por causa do pós-pandemia, do tempo que as pessoas estiveram fechadas e agora têm a oportunidade de voltar a estar na rua, usufruir do espaço público, tem havido uma adesão muito interessante das pessoas participando nos eventos, seja como intervenientes, seja como público, vivendo-os. Isso tem sido muito simpático. Está claro que quando a gente faz o cinema e tem 40 pessoas ou 50, não é uma multidão, mas é muito bom. Há outros projetos que têm mais pessoas, mas eu tenho sentido essa atração. E esse prazer de estar. Nós fizemos o brinde ao equinócio e a generalidade das pessoas que viram aquele concerto de ópera ficaram no adro de São Francisco a conversar, se calhar mais 1 hora. Quer dizer, já não havia brinde, já não havia vinho do Porto, já tinha acabado, já tínhamos vivido tudo, mas estava-se bem. Era um prazer estar ali e conversar com as pessoas. O próprio presidente do Inatel, que veio a Santarém, foi o Inatel que produziu e patrocinou o concerto. Ele, enfim, acabou o concerto, podia-se ter despedido e ir embora, mas não, ele ficou ali, se calhar mais 1 hora. A senhora vice-presidente da Câmara de Orém esteve ali na conversa, estava-se bem, e este prazer de estar com outros, eu tenho sentido isso muito forte. Está claro que nós sabemos que estas coisas funcionam por ondas, né? E o segredo está sempre em perceber, enfim, vou usar uma linguagem matemática, por curvas de Gauss, né? E o segredo está sempre em perceber quando é que estamos aqui para iniciar um segundo percurso, em vez de cair, né? Esse é o desafio. E vamos a ver se temos a inteligência e o conhecimento e a sagacidade para o conseguir. Agora que este tempo tem sido um tempo muito
simpático em relação com as pessoas e na relação das pessoas em relação aos projetos, tem. E confesso que essa é a parte boa disto tudo, das canseiras e das noitadas e de não dormir, mas isso não interessa. Isto tem sido mesmo muito bonito. Nuno Domingos, resta-nos agradecer ter estado connosco ao longo desta exatamente 1 hora, fez agora mesmo. Obrigado por ter tirado um bocadinho do seu tempo, que tem estado extremamente ocupado e cansativo, obviamente. Nós desejamos, voltaremos na próxima terça-feira, pelas 21 horas, com outro tema. Obrigado, boa tarde.